Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do CMGB Cast, esse podcast que vai dar o que falar para você que tem uma empresa familiar, que tem seu time de gestores e busca todos os dias entender como melhorar os resultados do teu negócio. Nós, do time de marketing da CMGB, temos o orgulho de apresentar esse programa junto com os nossos diretores e hoje nós vamos ter um bate-papo super especial. O nosso primeiro podcast tem que ser com os melhores e hoje será com ela, a nossa diretora da nossa empresa, com mais de 35 anos de experiência de mercado, as maiores marcas do Brasil, do Nordeste, estão aqui conosco no nosso corpo de clientes. Mas se você é novo aqui no nosso canal, não se esquece de se inscrever, deixar teu like, compartilhar com os gestores, com os empresários, pessoas que você sabe que precisa estar em constante crescimento. Apesar de saber muito sobre empresa, a gente sabe que todo conhecimento, uma frase às vezes pode mudar por completo o nosso modelo de negócio. Então seja bem-vindo ao CMGB Cast. Meu nome é Isaac Rodrigues, faço parte do time de marketing aqui da CMGB e com muito orgulho e com muito prazer, hoje nós vamos receber ela, doutora Cláudia Blay. Eu quero agradecer, Isaac, por esse momento e essa oportunidade, até porque nós vamos falar sobre muitas coisas que são importantes para o nosso cliente, para que ele possa entender o que é, na realidade, trabalhar dentro de uma organização familiar e o que é que isso significa. Mas eu estou achando ótimo, porque nós vamos falar sobre diversas coisas que são importantes aqui na CMGB e essa tua introdução foi fantástica para nós aqui. Obrigada, viu, Isaac? É isso, é um prazer estar sempre aqui com a senhora, compartilhando conteúdo, aprendendo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente sabe que é uma das maiores especialidades, entre outras áreas da CMGB. E existem muitos cases nessa frente que é sobre o modelo de gestão para a empresa familiar. Isso. Como é que a senhora conseguiu entrar nesse mercado? Como foi que tudo isso iniciou? O porquê desse posicionamento da CMGB com foco em empresas familiares? Na realidade, eu sempre trabalhei com empresas familiares, né? Grupos familiares. E eu sempre tive essa noção do como que o fundador vai fazer a gestão da organização. E aquilo sempre foi uma curiosidade para mim, porque eu via uma coisa diferente daquilo que eu estava aprendendo, daquilo que eu sabia. Isso no começo da minha carreira. Depois disso, eu comecei a perceber o seguinte, que todo o trabalho que a gente desenvolvia estava sempre dentro de organizações familiares. Quando eu vim para o Nordeste, isso ficou muito claro para mim, ficou muito forte, até porque aqui nessa região nós temos o maior número de empresas familiares. E o que aconteceu? A gente começou a fazer trabalhos de diagnóstico organizacional e identificando realmente padrões de gestão que eram inadequados para uma gestão mais moderna, algo mais ousado e que fizesse com que as organizações realmente se desenvolvessem, crescessem. Certo. Neste momento, a gente trouxe de São Paulo para cá o Rogério Tsukamoto, um dos maiores especialistas nessa área de planejamento sucessório, e a gente começou a fazer um programa de gestão e sucessão. Excelente, nós fizemos 8 grupos, né? Foram 8 anos trabalhando com isso, vários empresários, vários herdeiros, e foi uma coisa muito rica, uma experiência muito boa para mim também. E com isso a gente vai, na realidade, sendo chamados, a organização como um todo, sendo chamada para poder trabalhar dentro das empresas familiares, cuidando dessas questões, né? Seja de planejamento sucessório, seja de trabalhar o mentoring, a família, principalmente a questão da terapia familiar, que eu acho que é uma coisa super importante. E aí eu comecei realmente a estudar muito mais sobre isso e a me envolver muito mais profundamente com essa questão da empresa familiar. E hoje, na realidade, eu sou uma das especialistas do comportamento da família dentro da organização. Porque, assim, quando a gente fala em planejamento sucessório, quando a gente fala em acordo societário, quando a gente fala em governança corporativa, nós estamos falando de uma outra coisa diferente do que a CMGB faz. O que a gente faz? A gente trabalha a estruturação profissional, que é a base para a governança corporativa. Legal. O que ocorre? Dentro da governança corporativa, você cuida muito mais de documentação, né? Blindar a empresa, são coisas que são essenciais para a organização, né? Como o acordo societário, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. A gente trabalha aquele outro lado, que é o lado da família. Então, nós trabalhamos as duas instituições, negócio e família. Eu tenho sempre um foco muito grande em negócios. Sim. E eu ajudo a família nesse processo de criar toda uma base para que ela possa caminhar, trabalhar os controles das emoções, o controle das emoções, né, da família como um todo, e a partir daí ela se prepara para a governança corporativa. Entendi. Isso daqui que é o principal nesse sentido, tá? Muito bom. A gente sabe que a senhora tem dentro dentro da CMGB pessoas da sua família. Tenho. Como que a senhora consegue
desenvolver, como que eles conseguem saber que eles estão crescendo e como é que é só lidar com tudo isso? Não é fácil. Antes eu tinha um número maior de familiares dentro da empresa, ainda bem que foram embora. Aí só tem a minha irmã, que é fora de... Não, é verdade, eu não estou falando uma mentira, sim, até porque vários outros empresários falam a mesma coisa. Sim. O que acontece, né? É uma realidade em vários total. lugares. O que eu digo muito para as empresas é o seguinte, né? Quando a gente tem a família dentro da organização, você tem que se preparar, você tem que amadurecer para lidar com a família de uma maneira mais profissional, que é o trabalho que a gente desenvolve dentro das organizações, né? É profissionalizar a família. Então, você tem que saber lidar com emoções, explosões, né? Descontroles emocionais, birra. Você tem que lidar com uma série de situações que acabam prejudicando a organização. Sim. E você, num papel de ou tia, ou esposa, né? Ou irmã, o que acontece? Você acaba, de uma certa maneira, ficando sem saída para situações. Né? Despedir um familiar é muito difícil. Sim. Não existe coisa pior do que isso. Por quê? Porque aí vem vários sentimentos para o empresário. Isso acontece muito nas empresas que a gente atua, né, hoje com trabalho de estruturação profissional. É culpa. Como é que eu vou demitir o meu marido? Como é que eu vou demitir o meu sobrinho? Como é que eu vou demitir o meu filho? Como é que eu vou demitir... É muito difícil. Verdade. E aí o que acontece, por exemplo, na questão de um filho, né? O filho acaba cobrando do pai, se achando injustiçado. Então, o que eu digo muito para as famílias é o seguinte: se vai colocar a família lá dentro, saiba como colocar. As regras são iguais. Muito bom, muito bom. Então, eu já deixaria até que a senhora desse mais ênfase a essa frase. Se vai colocar... Crie regras. Tá? As regras são fundamentais. Onde é que a gente cria essas regras? Não só na política de RH, que eu acho que isso aqui é muito importante, da organização, e eles vão ter que atuar dentro dessas, né? Agir de acordo com as regras que são determinadas pela organização. Mas existe o protocolo de família, que eu acho que é um dos principais pontos e que a gente tem que trabalhar. Nós fazemos o protocolo de família. Qual é a diferença? O protocolo de família, ele faz parte da governança corporativa. Então, dentro da metodologia que é desenvolvida pela CMGB, existe um documento que ajuda o empresário a ter esse documento. Isso. E esse documento faz parte da governança corporativa. Uau, por que a gente faz? Aí eu vou esclarecer, porque às vezes as pessoas me questionam muito, sim, a esse respeito. Assim, o protocolo de família, ele lida com questões muito mais emocionais do que aquelas de regras mesmo legais. Né? Por exemplo, o protocolo de família, ele não tem efeito legal, ele tem efeito moral e ético. Quando você fala dessa forma, porque o acordo societário tem efeito legal. Sim, sim. Algumas regras, às vezes, do acordo societário estão inseridas no protocolo de família. Algumas regras do protocolo de família também vão para o acordo societário. Sim. Mas são bem específicas. O que ocorre é que a gente trabalha com a família para que eles possam entender que regras serão colocadas, quais serão as cláusulas, porque elas vão determinar como a família vai agir dentro do negócio. Legal. Eu digo muito para as pessoas o seguinte: quando a gente começa a organização, a família é muito maior do que a empresa. Totalmente. Então, acaba a família realmente tomando conta de tudo. E existem consultores hoje também que fazem isso, né? Fazem, muitos. Destrói, às vezes, as famílias por conta de um processo. Eu já tive vários casos nesse sentido, da família vir aqui pedindo, por favor, que eu trabalhasse a família como um todo, porque ela estava desestruturada. Ele saiu fazendo um trabalho dentro da organização, né? Acabou impactando muito fortemente dentro da empresa, desestruturando a família, e aí a gente tem que fazer esse trabalho, né? Eu sou psicóloga, então eu trabalho muito nessa área, sou terapeuta também, então isso ajuda muito as famílias. A gente tem como controlar, Isaac, porque se eu não tiver esse cuidado, esse zelo com a família, você desestrutura, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Verdade. Agora, um ponto também interessante que muitos empresários passam é a questão da profissionalização. Como que a senhora faz para profissionalizar, capacitar essa pessoa da sua família dentro da empresa? Que dica a senhora daria para os empresários, para eles entenderem um processo inteligente de profissionalização desses? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Por quê? Muitas vezes, isso a gente tem se deparado, muitas vezes você tem os filhos que já se acham prontos, que não querem se desenvolver, que não querem estudar, que não querem fazer nenhum trabalho, um PDI, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Existem algumas organizações e que elas exigem que haja uma profissionalização maior nesse sentido, que as pessoas, que os filhos, de uma certa forma, se capacitem para poder assumir o negócio no futuro. Mas muitos não querem.
Muitos acham que porque o pai não teve esse trabalho, esse estudo todo, então ele também pode agir da mesma forma. Só que nós estamos num outro momento, né? O mundo mudou completamente e é exigido dele um cuidado muito maior e um zelo muito maior. Ele tem que aprender muito mais, ele tem que conhecer muito mais as coisas. E ele não se cuida disso, ele acha que o estilo dele vai fazer com que a organização cresça e se desenvolva. Lê do engano, não é dessa forma que ele faz. Quando a empresa, ela, de uma certa forma, não vou falar a palavra obriga, mas quando ela coloca como uma das regras que a pessoa tem que se profissionalizar, ela tem que estudar, então ela passa por todo um processo de desenvolvimento. A CMGB faz um programa desse, né, que a gente chama Programa de Desenvolvimento de Herdeiros, que é o PDH, onde a gente cria, de acordo com a característica de personalidade, de acordo com o perfil do cargo, de acordo com o cargo, né, que ele vai ocupar. Então é um produto nosso. Também. E aí a gente faz todo um trabalho, todo um planejamento de como é que ele vai se preparar para poder assumir o negócio no futuro. Perfeito. Tá? E dentro desse assunto, como é que hoje a senhora indica, que orientação a senhora daria para esses empresários que querem trabalhar a questão hierárquica familiar dentro da questão hierárquica empresarial? Como é que conecta? Botar um filho que ele vai estar supervisionando um tio, que é mais velho do que ele. Como é que a senhora direcionaria o empresário hoje que está passando por isso? Na realidade, existem muitos casos assim, né? Ele acaba sendo mais novo e ele acaba dirigindo o tio. O que a gente precisa tomar cuidado, Isaac, é que talvez essa pessoa que está num cargo de diretor dirigindo um tio, ele não está capacitado, não é maduro o suficiente para poder fazer essa gestão. Ele é só um filho, e aí o pai acaba dando a ele um cargo, né, que detém um poder, mas que ele não tem capacidade para fazer. Muitas vezes o tio, ele se coloca realmente numa situação de subordinação, mesmo reconhecendo que o sobrinho não tem tal capacidade. Ou não. Quando a gente tem um filho que tem capacidade, que tem conhecimento, o tio até agradece porque ele será orientado por alguém capaz. Agora, a gente tem que entender se a pessoa está preparada ou não. Eu nunca digo para as pessoas assim, não vou fazer dessa forma, essa não é melhor. O que a gente faz a gente faz todo um assessment com ele para identificar qual é o desempenho dele, o que ele na realidade conhece, de que maneira que ele pode lidar com as situações, e ele tendo maturidade e equilíbrio para isso, conhecimento, né, desenvolvimento, ele vai fazer uma gestão riquíssima. E ele vai fazer com que esse tio acate aquilo que ele está colocando, porque o tio vai entender que ele está oferecendo o melhor. Tá? Perfeito, fantástico. E tem uma pergunta que eu queria que a senhora pudesse responder de forma passo a passo. Quais as 3 dicas ou 5 dicas a senhora daria para um empresário que ele deseja contratar uma pessoa da família dele para trabalhar na sua companhia? Primeira coisa, ele tem que avaliar essa pessoa para saber o perfil, o nível, conhecimento, maturidade, para ele entender se ele realmente é uma pessoa capacitada para poder chegar no negócio. Segundo, ele tem que preparar essa pessoa para o negócio. Se ele não preparar, essa pessoa, com todo o conhecimento que ela tem, ela pode adquirir todos os conhecimentos do mundo, não vai conseguir atender. Muito bom. Porque ele não vai ter esse conhecimento todo. E em terceiro, ele tem que deixar todas as regras bem claras para essa pessoa, né, esse familiar que está entrando, entender que ele ali é mais um profissional da organização. Coincidentemente, ele é o parente. Tá? Mas ele vai ter que fazer esse trabalho no sentido de dar a ele responsabilidades para que ele possa agir de uma forma extremamente profissional. Tá? Perfeito. Quando os assuntos da família, ele começa a atrapalhar nas relações, o assunto da empresa, ele começa a atrapalhar as relações pessoais, como que lidar com tudo isso? Gente do céu, toda vez que você me faz umas perguntas, você quer que eu diga uma coisa de milagre. Eu não tenho uma varinha de condão, nem vou conseguir. Essas são as perguntas que as pessoas estão fazendo nossas redes Pois sociais. não é desse jeito mesmo, né? E eu falo, gente, não é bem dessa forma. Eu não sou milagreira, né? Não, sou não, menino. Bem que eu queria. São mais de 45 anos trabalhando nisso daí, adoraria ter uma varinha de condão. Mas, assim, é óbvio que muitas vezes, e isso acontece recorrentemente, a família leva para dentro de casa todo o material, todo o trabalho da organização. Então, eles discutem ali o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como é que vai fazer. Surgem brigas, que é normal de acontecer, o pai brigando com o filho, né? As coisas mais nesse sentido. O que a gente faz? Eu já tive alguns casos, quero até contar aqui, que eu acho interessante. Eu tive um caso de uma família
que eles faziam o seguinte: cada vez que alguém, no domingo, normalmente é domingo, né, que o pessoal se encontra, então, normalmente aos domingos, eles estão lá no almoço de família, alguém começa a falar alguma coisa da empresa, ele tem que deixar R$100 num baúzinho, né, num cofrezinho que eles têm lá do lado, e eles tinham que deixar. Então, diz que no começo, nossa, era muito dinheiro para eles comprarem, para eles saírem para jantar, alguma coisa assim, então era muito dinheiro. Depois foi rareando, por quê? Porque as pessoas deixavam de falar. Então, eles criaram uma regra familiar para evitar falar sobre empresa dentro da organização. Mas é o que mais acontece dentro das organizações. É o que mais acontece dentro das organizações. Sim. Eu só quero corrigir porque discutir negócio dentro da família e não dentro do negócio. No ambiente familiar. Como criar cultura para conseguir separar definitivamente o dinheiro da empresa com o dinheiro com custos pessoais. Quando a gente fala em cultura, Isaac, a gente está falando de uma coisa muito maior do que só a questão financeira, né? Eu acho que isso que é importante a gente colocar. Sempre é desafiador. Porque você vai para dentro das organizações e você percebe que eles já estão tão acostumados com as regras familiares dentro da organização que aquilo torna-se a coisa natural. Ele não consegue identificar que ele tem que separar uma coisa da outra. Quando a gente começa a discutir com eles e que eles precisam realmente separar isso, né? O que é da família, o dinheiro que é destinado pessoal para ele, o presidente da empresa, e o dinheiro que é da organização, ele vai ter que separar. É um trabalho que demanda um tempo muito grande, até para ele poder se acostumar com aquilo, porque senão ele não vai conseguir entender. Ele acha o seguinte: o dinheiro é dele. Não importa se é da empresa ou não, é dele, afinal de contas foi ele quem fundou a organização. Eu não tiro a razão dele. Mas é uma coisa que ele tem que entender, e a gente conversa muito sobre isso, é que assim, ele precisa saber quanto ele está ganhando. E ele precisa saber quanto que a empresa tem de rentabilidade. Se ele começar a misturar muito as coisas, simplesmente você vai perder noção das coisas, né? Daquilo que precisa na realidade. Então, a gente trabalha muito no sentido de colocar alguém fazendo todo esse projeto financeiro, educando o nosso fundador para que ele entenda que precisa realmente separar. Então, a CMGB tem esse processo de Também. Porque assim, todo projeto que você faz de estruturação profissional dentro das organizações, desenvolvimento da estrutura profissional na empresa familiar, você precisa ter todas essas dimensões bem claras para você poder trabalhar com eles, né? Ele tem que entender o que é família, o que é empresa. Separar o negócio. Lembre-se, o negócio, ele vai ter que sustentar a família, mas ele não pode prejudicar a família. Mas a família também não pode prejudicar o negócio. Se ela faz isso, o que acontece? Ela deixa de comer. E eu brinco muito com as pessoas, eu falo muito para eles o seguinte: olha, quando tá todo mundo comendo o mesmo prato, tá certo? E ninguém repõe nesse prato, fica vazio, todo mundo vai passar fome. Então eu digo o seguinte, que todos têm que se profissionalizar, todos têm que observar a cultura da organização e todos têm que entender que eles estão lá como profissionais, eles vão receber salário de profissionais. Não é porque eu sou filha, porque eu sou irmã, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, que eu vou receber mais. Você não tem esse direito. Por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa que outro. Agora, é uma coisa que normalmente as empresas fazem quando a gente está entrando, é aquilo que a gente estava conversando. É algo que vai demandar muito de nós, é um desafio grande, mas eu acho que é uma coisa que pode ser feito, desde que a família entenda que isso é importante e necessário. Fantástico. Já aconteceu o caso na minha família, e vem para essa pergunta, para gerar aqui conexão no nosso cenário, em sociedade familiar. Eu já tive um caso com meu pai, a gente passar uma temporada em Teresina, quando a gente voltar, o meu tio tinha perdido a empresa na mesa de jogo. E aí beleza, meu pai pegou a empresa, ele saiu, só que, cara, ficou extremamente abalada a estrutura familiar, né? A relação deles dois. Como é, e aí entra na pergunta aqui, né? Como é que eu faço para extrair resultado de uma pessoa da família que não está rendendo, mas ele é sócio da empresa? Eu acho super interessante a tua pergunta pelo seguinte: provavelmente o seu pai já teria percebido há um certo tempo que não sei se era irmão dele. Tio. Era tio dele? Sim. Tá. Irmão dele. Se ele era realmente a pessoa capacitada para ser realmente um sócio e fazer a gestão do negócio. Provavelmente ele já teve alguns sinais, ou naquela época, né, de que não seria o mais ideal. Muitos anos, uns 30 anos. Pronto. O que ocorre? Na confiança, ele deixa na mão. Mesmo sabendo que ele era uma pessoa que apostava. Sim. É um risco. E ele sabia disso.
Ele, na realidade, ele tinha consciência disso, mas aí vem a história dos laços familiares. Sim. Eu confio, ou se eu não confio, eu tenho que confiar, né? Eu tenho que acreditar que ele vai mudar. É por isso que eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente abre uma sociedade com parentes, tá certo? Por quê? Parente a gente não demite, né? Sim, verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É difícil no sentido de entender que as relações familiares ficam muito abaladas, muito comprometidas, e você acaba tendo um afastamento muito grande. No programa de desenvolvimento, nosso produto aqui de gestão de empresas familiares, como é que inicia um produto como esse dentro de uma empresa? Tá. A primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da organização para entender a cultura da empresa, observar o perfil dos sócios, né, e da família como um todo. A gente faz um trabalho de desenvolvimento, de alinhamento do perfil da pessoa, identifica o cargo que ela está atuando, se o perfil dela está alinhado com o cargo, se as exigências do mercado, que a gente sabe que existe dentro de cada um dos cargos que eles ocupam, se eles estão correspondendo a essas expectativas do cargo. Depois a gente faz um trabalho que é um trabalho muito rico dos estilos comportamentais, identificando se eles estão alinhados ou não. Por quê? A gente tem estilos que são complementares e tem estilos que não são complementares. E a gente tem que entender se esses estilos dentro da organização, eles vão trazer frutos para a empresa, se eles vão fazer com que, na realidade, a organização ela possa ter resultados efetivos a partir dos estilos que são encontrados. Depois desse trabalho, a gente vai começar o processo todinho de desenvolvimento e capacitação. Aí você entra com os mentorings, que tem o mentoring de grupo, o mentoring individual, o mentoring de núcleos familiares, o mentoring de pares. Depois que você tem tudo isso daí desenvolvido, e tem o PDI também, que muitas vezes a gente faz o PDI dos herdeiros, que não estão atuando na organização. Quando você faz esse tipo de intervenção, você já está amadurecendo a família para o processo do protocolo familiar. Aí sim eles estão realmente preparados para conversar. Eu tenho outro caso para contar para vocês. Numa empresa, nós começamos o trabalho de mentoring e a dificuldade deles se relacionarem era muito grande, muito. Então, eles não se sentiam à vontade para conversar. São irmãos e eles não se sentiam à vontade para conversar. Eles tinham muita dificuldade porque é como assim, eu não tenho intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu não sou espontâneo. Então, eu não falo aquilo que eu estou pensando. Verdade. E depois do mentoring, isso mudou. E isso facilitou demais para que a gente fizesse o protocolo de família, né? Isso foi muito rico nesse sentido, né? Eles conseguiram entender melhor, eles conseguiram aceitar melhor aquelas regras, e a discussão com a família foi muito mais rica nesse sentido. Existe um caso, né, que estava vendo aqui, de que a empresa, eu tenho um pai como diretor, mas eu tenho um filho, porém o sobrinho, ele tem muito mais capacidade que o filho. Quando você trabalha com uma organização dessa, né, e que ela tem essa maturidade, o que ela faz? Ela prepara os dois no mesmo nível. Então, ela oferece aos dois as mesmas condições. Se vai estudar fora, se vai fazer um PDI, se vai fazer um programa de desenvolvimento em qualquer outra organização. Então, eles preparam os dois para que eles possam ser analisados e avaliados em termos de competências, tá certo? Para saber se eles podem assumir ou não. E houve um caso de uma organização em que ela tinha os dois, tanto o filho quanto o sobrinho, sendo preparados para poder assumir dentro do planejamento sucessório. Não foi um trabalho de curto prazo, foi um trabalho em longo prazo e que demandou realmente muito esforço da parte de ambos que estavam participando desse processo e principalmente da parte do fundador, que teve maturidade para esperar esse desenvolvimento e a partir de então ele definir por qual deles poderia assumir. E é interessante perceber que a diretoria, que é uma diretoria profissional, ela participou desse processo de avaliação. E aí eles escolheram uma pessoa realmente que estava muito mais preparada, mais madura, tinha um conhecimento maior e poderia realmente ter uma visão de futuro do negócio muito maior do que o outro. E foi o sobrinho escolhido, o filho... Ele entendeu, até porque ele também passou, e ele reconheceu que o primo tinha muito mais condições. Fantástico. Doutora, é obrigatório eu, como diretor, expor a questão do meu financeiro para um ente familiar quando ele chega falando sobre o financeiro da empresa ou não? Depende. Ele trabalha na empresa?
Se ele trabalha na empresa, ele faz parte da diretoria e dentro das reuniões estratégicas, isso é discutido, ele pode, na realidade, discutir com o fundador e questionar sobre essas questões. Agora, ele tem que ter um cargo na empresa. Simplesmente um familiar chegar, alguém chegar, um sobrinho, um tio, um parente, seja lá qualquer for, um filho, falar assim, eu quero ver a DRE da empresa, ele não tem esse direito. Até porque ele não tem nenhum papel, né, nenhum cargo dentro da organização. Perfeito. Ao desligar um parente da empresa, né, isso aqui é algo que a gente vê, é muito corriqueiro isso dentro das nossas conversas, dos nossos atendimentos. Ao desligar um parente da minha empresa, como agir para não confundir as relações pessoais dentro de casa? Essa pergunta eu acho excelente. Até porque, assim, dentro do protocolo familiar, a gente trabalha essa regra. Essa é uma das regras que a gente deixa muito claro lá. Quando admitir um parente e quando demitir um parente. Se for realmente a empresa que está demitindo ou se ele que está pedindo demissão. Então, tudo isso fica muito claro dentro do protocolo familiar. E como a família participa, né, e depois a família tem que ler cláusula por cláusula e entender, até porque a gente faz vários workshops, né, quando a gente está fazendo o protocolo, a gente tem as reuniões individuais, tem a reunião de diretoria, né, da cúpula, e tem as reuniões com a família também, que são workshops que a gente faz, onde a gente apresenta, discute e tudo mais. Sim. No workshop final, a gente apresenta o protocolo já todo elaborado e aceito pela cúpula. Quando isso daí é apresentado, o familiar, ele sabe exatamente o que deve ser feito quando ele for demitido. Então, ele não tem o que questionar. Agora, Isaac, uma coisa que a gente percebe é que quando isso não está claro, torna-se realmente muito complicado ele demitir um familiar. Sim. E aí o familiar pode questionar. Tem casos até em que o familiar leva o caso, por exemplo, para a mãe. Por exemplo, se ele é um irmão, aí ele vai lá falar para a mãe, meu irmão me demitiu, não é justo aquele negócio. Aí a mãe vai lá, eu já tive vários casos assim, a mãe vai lá e fala pro irmão, não, você tem que colocar o seu irmão aí para trabalhar, não é justo, você tem que fazer isso. E acaba tendo que readmitir o irmão. Por quê? Porque a mãe pediu. Tem isso. E pedido de mãe é pedido de mãe. Nossa, mas tem muita mãe que precisa pensar melhor antes de falar, viu? Verdade. E como que, essa aqui é uma curiosidade minha, como que a senhora coloca, por exemplo, quando ali os diretores são, o pai é o diretor comercial, a mãe é a diretora financeira, o filho está ali na frente ali do marketing, o sobrinho está ali na frente da equipe de operação. Como é que gerencia essa comunicação aqui para que não tenha conflito, já que a mãe, ela muitas das vezes é essa intermediadora financeira? Normalmente o fundador, ele cuida de tudo, né? Ele não fica com o comercial. Quem fica com o comercial normalmente é um filho. Você pode ter certeza disso. Aí um fica com a produção, se você vai falar de uma indústria têxtil, você tem alguém que fica na produção, alguém que fica no comercial e marketing, eles colocam juntos, né? A mãe fica no financeiro, é muito comum. Quando é o inverso, quando a mãe é a fundadora, o pai vai para o financeiro. Isso é muito comum de acontecer, a gente já teve alguns casos assim. E o que ocorre é que lidar com essas questões assim é algo delicado, porque muitas vezes eles não sabem como agir. Se a mãe é uma figura forte e ela está como fundadora, digamos assim, ela é a CEO da organização, ela sabe dirigir os filhos de uma maneira diferente do pai. Digamos que o pai é um pouco mais duro, a mãe é mais amável nesse sentido, mas ela coloca limites, ela sabe colocar limites, às vezes até mais do que o próprio pai. Sim. Quando a mãe está no financeiro, ela também sabe controlar muito bem o dinheiro. Só que é uma relação, eu acho engraçado, porque assim, é uma relação diferente. Porque se é uma empresa que está buscando a profissionalização, o financeiro ele tem que trabalhar focado nisso. Então, ele tem programas, sistemas, ele tem uma série de coisas que vão ajudar nesse processo financeiro. E a mãe tem que se adaptar a essa nova situação. Sim. Muitas vezes ela não está preparada para isso. Sim. A conversa entre eles, né, a comunicação entre eles, ainda é uma coisa, digamos, familiar, quando ela não trabalha essa questão da profissionalização. Quando ela está nesse processo de profissionalização, muda completamente a linguagem. E é muito rico nesse sentido, né? Porque ela começa a entender o que significa separar a família do negócio. Quanto tempo demora, doutora, a implantação, o acompanhamento para desenvolver todo o nosso programa de gestão de empresas familiares?
O tempo é muito relativo. Por quê? Porque se a empresa já está preparada, madura, ela responde mais rapidamente aquilo tudo que a gente está implantando. Mas, em média, são 18 meses. Isso iniciando o protocolo, mas não concluindo o protocolo. Porque o protocolo de família, em alguns casos, ele demora até 4 anos. Uau. Por quê? Porque é um trabalho comportamental. Vai, volta, discute a cláusula, um não concordou, então a gente tem que novamente discutir. É uma mudança de hábitos. Então, às vezes demora mais nesse sentido. Mas o projeto, de uma certa forma, para poder trabalhar, fazer o assessment, fazer o diagnóstico, identificar a cultura, fazer os mentors e tudo mais, dá em torno de 18 meses. Não menos do que isso. Porque a empresa tem que amadurecer, né? Tem que entender. Existe um tamanho de empresa para começar esse projeto? Não. Qual o porte da empresa? O porte da empresa varia muito. Por quê? Porque quando você está falando de família, toda família precisa realmente de um trabalho dessa natureza. Seja ela pequena, seja média ou grande porte. Mas eu acho que é interessante de se observar. Óbvio, você tem uma pequena empresa onde você tem um grupo ali, um número muito reduzido de pessoas, é mais fácil de você trabalhar e talvez o tempo demore menos. Se a família realmente se trabalhar ou se preparar para assumir todas essas mudanças que vão acontecer. Numa empresa de grande porte, provavelmente vai demandar um tempo maior. Por quê? Porque o nível de exigência é diferente. Muito diferente. São muito maiores, né? São bem maiores. Existem os tipos também de família, né? O que está começando o negócio, que recebeu a empresa de uma herança. Sim, existe o tipo realmente de empresa. Se você encontrar uma família que está iniciando um processo e ela começa com esse tipo de trabalho, ela avança muito mais rapidamente, porque ela já vem querendo realmente a profissionalização antes mesmo de ter o negócio montado. Agora, existem aquelas outras que ela já tem muitos anos de empresa, ela já tem vícios comportamentais muito grandes, né? Vícios da família e até os vícios da organização. Por exemplo, o que a gente percebe muitas vezes dentro da empresa? Na questão da cultura. É uma cultura assistencialista, uma cultura extremamente familiar, onde as pessoas se envolvem em nível pessoal. Há uma intimidade muito grande, então a profissionalização ela se torna difícil de ser implantada, porque quando a gente implanta isso dentro da empresa, ele tem que ser disseminado para a organização como um todo. Se as pessoas estão contaminadas com este tipo de comportamento, o tempo é muito maior para você poder trabalhar todas essas questões. Sim. E fica mais difícil, até porque é o seguinte, até você fazer com que as pessoas repensem, reflitam sobre esse tipo de coisa, vai demandar um tempo muito maior mesmo. Totalmente. Gestores dão de fato preferência ou não aos colaboradores da sua família? Se os gestores dão preferência? Quando você tem uma empresa que não tem esse processo de desenvolvimento profissional, você pode ter certeza que dão preferência sim, tá? Aquelas pessoas da sua família. Quando você tem regras claras, quando você tem um grau de profissionalismo muito maior, fica difícil. Por quê? Porque aí ele vai olhar a competência, ele vai olhar a capacidade da pessoa, seja técnica ou comportamental, de poder desenvolver o trabalho, independentemente se ele seja família ou não. Sim, tá? Perfeito. Em relação à passagem de bastão, como que vocês acompanham e implementam isso? O cliente ele pode contratar somente algo pontual para fazer ali algo de 3 meses, 6 meses? Isso funciona ou não funciona? Ele pode até contratar, se ele quiser, para poder fazer essa passagem de bastão. O que a gente vai identificar é o seguinte: em que nível que vocês se encontram? Qual o grau de maturidade? Como é que vocês estão? Preparados ou não? Já fez algum trabalho anterior? Parou aonde? Vocês continuaram ou não continuaram? Então, a gente tem que identificar realmente como é que está essa organização. Porque ele simplesmente pode chegar, não, nós nunca fizemos nada, nós não temos nenhuma regra, não existe nada, não existe uma política dentro da empresa, as pessoas não sabem nada, eu quero que o meu filho seja o meu sucessor. Está preparado, não está preparado? Ele sabe, ele conhece. Se ele não conhece, ele quer que faça a passagem de bastão, aí me desculpe, eu não faço. Perfeito, perfeito. E a senhora acredita nas 48 horas de trabalho ainda? Não. Semanais? Não. É 44? 44. Não acredito. É porque a gente bota no... Mas aqui trabalha 48 gente. Não, eu já trabalhei 60, meu amigo. Nós temos que ver, porque não é uma questão de tempo, é uma questão de qualidade e resultado.
Hoje eu trabalho muito mais por resultado. Então, assim, a nossa equipe sabe. Se der 4 horas eu vou lá, eu pego o pessoal e falo tchau e benção. Por quê? Não tem mais nada para produzir. Já trouxe o resultado. Eu digo muito para as pessoas, se você em 15 dias traz o resultado que eu preciso, PT, saudações, meu amigo. Vai descansar, vai para a praia, vai viajar, vai fazer qualquer coisa. E não é verdade? O cara fatura 1,5 milhão em 15 dias, eu vou reclamar do quê? Eu não. Ele que venha, que vá passear, que se distraia. Aí eu vou junto também, se der. Vamos para a nossa última pergunta, doutora. Está sendo assim um prazer aprender com você mais uma vez. Obrigada. Espero poder ajudar realmente. De verdade mesmo, está acrescentando muito. Daqui a pouco a gente vai fazer uma chamada aí para quem está acompanhando a gente. Tá. E depois que o diretor ele toma uma decisão de uma passagem de bastão, Tá. mas ele não sai de dentro da companhia, ele precisa sair de dentro da companhia, ou como é que ele se comporta? É super interessante essa sua pergunta, porque isso é o que mais acontece. O fundador passa, né, o bastão para outra pessoa, existe o processo sucessório, mas ele não sai da organização. Isso é comum. Sim. Por isso que quando a gente faz esse trabalho, a gente tem que criar, né, para o nosso fundador, tem que trabalhar com ele o propósito dele. Ele tem que descobrir que ele pode fazer alguma outra coisa, que ele tem que ter um outro trabalho, ou vai para o sítio, você entendeu? Vai cuidar de vaquinha, vai cuidar da plantação, qualquer coisa. Estou falando isso, mas ele pode querer viajar. Sim. Pega um cruzeiro e vai fazer, e vai ficar viajando a vida inteira, o ano todo. Ele tem que ter alguma coisa para fazer, porque senão ele vai continuar indo para a empresa. Foi um hábito, né? 40, 50 anos dentro do negócio. Dentro do negócio, ele não vai sair dali tão fácil. E é interessante porque, assim, muitas vezes, e eu já tive vários casos, né? Ele coloca um CEO lá para tomar conta, 1 ano e meio, ele queima por completo esse primeiro CEO. Por quê? Porque não faz do jeito dele. Uau. O CEO vem para poder fazer ou mesmo o filho, né? Ele vem para poder fazer algo muito mais ousado, arriscar mais, trazer a organização para um novo patamar. E o que acontece? O pai não deixa. Não é desse jeito não, tem que fazer diferente. E aí ele vai podando o nosso novo gestor Sim. de todas as formas. Ou seja, um CEO contratado, ou seja, o próprio filho, ele vai queimando o filho de qualquer jeito. Né? Então, assim, o certo é você tirar o fundador de dentro da organização, porque senão ele vai comprometer muito. Fantástico. E, doutora, tem uma frase que eu sempre... Na realidade, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer nos finais do nosso podcast, que é: se agora todas as lentes do mundo estivessem apontando para você, aonde houvesse agora um smartphone ligado, uma televisão aberta, e essas pessoas estão olhando para essa lente aqui agora, que mensagem a senhora daria para esse empresário, para essa empresária, para esse CEO, para esse diretor, que passa por tantos desafios e está vivendo um momento de dificuldade? Que frase a senhora, que conselho a senhora daria em 30 segundos ou em 1 minuto? A senhora fica à vontade de tempo, 10 segundos, uma frase. Me dê 10 minutos que eu falo tudo. Mas eu acho... que mensagem a senhora daria para essas pessoas que estão olhando para você agora por essa lente? Que conselho a senhora daria para eles terem uma empresa de sucesso? Primeiro que nada é impossível. Tudo a gente pode fazer desde que a gente tenha um propósito, desde que a gente tenha determinação, disposição, disciplina, que é o que mais falta dentro das organizações familiares. Então, assim, a gente pode, na realidade, fazer com que a nossa organização seja extremamente ousada, arriscar, profissional, madura, equilibrada e com foco no futuro. Todos nós podemos. Agora, será que a gente está disposto a mudar? As pessoas têm que entender, e a família principalmente tem que entender, que ela precisa estabelecer mudanças saudáveis no comportamento para poder se sentir seguro e saber que a organização vai para o futuro. Agora, eu digo sempre o seguinte: tenham calma, nada acontece da noite para o dia, busquem realmente conselho, orientação, busquem profissionais que vocês se sintam seguros de que vai fazer a coisa acontecer, que vai fazer a diferença. Aí sim você tem condições de poder saber que a sua organização se encaminha para o futuro.